Então quer dizer que pega a Bíblia, tira todas as palavras de arrependimento e joga fora? Pega o livro de Apocalipse e joga fora? A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus. É uma palavra que veio do céu. É uma palavra que quando você ouvir, você será um cristão diferente. Você será um crente diferente. Você será um evangélico diferente. Amém? Porque Deus, Ele traz uma palavra abençoada para o teu coração. É uma palavra que vai abrir os nossos olhos. É uma palavra que Deus me deu e eu tenho o prazer de trazer esta palavra para você, porque eu sei que Deus falou ao meu coração, para que esta palavra venha ser compartilhada para as pessoas, para o seu povo, para o corpo de Cristo, para a sua igreja, a igreja de Cristo. Amém? Então fica até o final do vídeo, para que você venha ser edificado, para que você venha ser abençoado por esta palavra que está aqui neste vídeo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44 ao 45, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aleluia! Jesus, ele está falando aqui com os fariseus. Os fariseus, eles não acreditavam na palavra de Jesus. Eles não acreditavam no evangelho de Jesus. Eles não acreditavam na palavra que Jesus estava ali pregando. Então, por eles não acreditar, Jesus disse que esses fariseus, era filho do diabo, porque o diabo era mentiroso, porque o diabo era homicida desde o princípio, porque o diabo ele não acreditava na palavra, ele não acreditava em Deus. Então, os filhos do diabo eram semelhantes ao diabo. E Jesus falou isso com os fariseus que não acreditavam na sua palavra, que não acreditavam na verdade que Jesus pregava. Então veja, isso me trouxe uma reflexão muito grande e Deus falava ao meu coração tremendamente. Trazendo essas palavras para os dias de hoje, nós podemos imaginar que se nós fôssemos dizer isso com alguém, você é filho do diabo. Se nós estivéssemos pregando numa igreja, se nós estivéssemos falando a palavra de Deus e falasse isso, você é filho do diabo, com uma pessoa que não acreditasse na palavra de Deus, com uma pessoa que não acreditasse na verdade de Jesus, na verdade que é a palavra, que é a Bíblia, seríamos chamados de julgadores, seríamos chamados de falso profeta, né? Seríamos zombados, seríamos condenados na boca dessas pessoas, pela qual nós chamasse ela de filho do diabo. Veja que hoje em dia muitas pessoas estão pregando um Jesus que não existe. Estão dizendo que Jesus é amor e um amor diferente. Não é o amor que realmente Jesus é. Porque o amor que Jesus prega é um amor que ensina, é um amor que se doa pelo outro, é um amor que diz arrependei-vos, é um amor que repreende para que as pessoas venham se livrar do pecado. É um amor que exorta, que ensina. Não é esse amor que estão pregando, um Jesus que passa a mão na cabeça daqueles que estão em prática do pecado. Um amor que diz que Jesus aceita o pecado, que só basta a pessoa se batizar e acreditar que Jesus existe, que a pessoa já vai para o céu e pode continuar com a prática do pecado. Esse é o Jesus que estão pregando. Então imagine se nós pregássemos realmente o verdadeiro Jesus. Esse Jesus que diz em Mateus 12:34, quando ele diz que os fariseus eram raça de víbora. Jesus, ele chamou os fariseus de raça de víbora. E o que é raça de víbora?
São os descendentes da serpente. É a descendência da serpente, é a descendência do diabo, é a descendência de Satanás. Jesus ele chamou aqueles fariseus de raça de víbora. Porque Jesus ele fez um milagre, Jesus expulsou os demônios e aqueles fariseus disse que quem expulsou o demônio foi o Satanás. Então, aqueles fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, porque quem expulsou os demônios ali através de Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Mas aqueles fariseus dizem que quem expulsou os demônios foi Satanás. Então veja que Jesus ele chama esses fariseus de raça de víbora. Imagine nos dias de hoje, se nós chamar alguém de raça de víbora, se nós pregar o verdadeiro evangelho e pelas pessoas não crerem no verdadeiro evangelho, a gente chamar essa pessoa de filho do diabo, quando a gente faz ali um milagre pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, através de nossa vida, Jesus nos usa e o milagre acontece, e aquela pessoa a dizer que nós não temos Deus, que o que fez a gente expulsar os demônios foi o diabo, e a gente chamar essa pessoa de raça de víbora, seríamos condenados, seríamos ridicularizados, e logo as pessoas iriam dizer que nós estamos condenando as pessoas, que nós estamos julgando as pessoas. Nós vemos que quando Jesus diz não julgue para não ser julgado, logo em seguida Jesus diz hipócritas. Jesus está falando daqueles que vivem na prática do pecado, mas que está julgando ali os outros irmãos, está julgando ali as outras pessoas. Jesus está falando dessas pessoas que não julguem, porque eles estão julgando cheio de pecado. Eles não estão sendo os santos relatados na palavra de Deus. A igreja de Cristo é o joio querendo condenar as pessoas e julgar as pessoas. Então por isso Jesus chama de hipócrita, porque eles vivem no pecado, mas estão ali julgando e condenando as pessoas que estão praticando também o pecado. Por isso Jesus diz, não julgueis para não ser julgado. Mas quando nós lemos a palavra, lá na frente a palavra de Deus nos diz que nós podemos sim julgar segundo a justiça de Deus. A justiça de Deus é a palavra. Se alguém está pecando e a gente chegar e dizer, olha, se você não se converter, você irá para o inferno, nós não estamos julgando, nós estamos falando o que a palavra de Deus diz. Nós estamos julgando segundo a justiça de Deus, que é correto, é válido e é o que Deus nos ensina. Nós não estamos julgando segundo a nossa carne. Então muitas pessoas não entendem, as pessoas estão sendo contaminadas por falsos profetas, as pessoas estão sendo contaminadas por pastores, por líderes, por pessoas que não estão pregando a verdade de Deus, não estão pregando o verdadeiro Jesus. Imagine nos dias de hoje a gente se comportar como Jesus, que disse que os fariseus eram filho do diabo, que disse que os fariseus eram raça de víbora, como também João Batista, que disse que os fariseus eram raça de víbora também. Porque João Batista pregava arrependei-vos, e os fariseus ali ouvindo João Batista pregar, os fariseus não acreditavam e não se arrependiam dos seus pecados. Porque eles eram descendência da serpente, do diabo. Por isso foram chamados de raça de víbora. Isso está escrito na palavra de Deus. Imagine quando João Batista, ele estava ali dizendo arrependei-vos. João Batista em nenhum momento ele estava passando a mão na cabeça das pessoas e dizendo, olha, você vai para o céu, olha, você vai ganhar uma casa, olha, o seu casamento vai sair, você vai se casar, olha, você vai ganhar um carro. João Batista estava ali dizendo arrependei-vos.
João Batista não estava dizendo, olha, se tu ouvires esta palavra que eu estou falando, só ouvir e não praticar, vocês terão a bênção. João Batista estava dizendo, arrependei-vos. E Jesus diz que não existe nenhum profeta maior que João Batista. João Batista é o maior profeta relatado na palavra de Deus, segundo Jesus diz. Porque João Batista, ele fez, digamos que o maior milagre, que é chegar para um pecador e dizer arrependei-vos para que eles viessem ter a vida eterna. Por isso Jesus diz que João Batista, ele é o maior profeta. E nós pensamos nos dias de hoje, trazendo essa palavra para o dia de hoje, nós pensamos que se alguém chegar e dizer, olha, se arrependa do seu pecado, porque se não se arrepender você vai para o inferno, mas se você se arrepender você vai para o céu. Se nós chegarmos e disser essa palavra para a pessoa tem gente que vai ouvir de bom grado, realmente vai se arrepender. Mas tem gente que não vai ouvir de bom grado. Tem pessoas que vai ficar com ódio da gente. Tem pessoas que vai querer a nossa morte. Tem pessoas que vai nos xingar, zombar, falar mal de nós. E vai dizer que nós não temos amor no coração. Existe amor maior do que querer que o próximo vá para o céu também? Existe amor maior quando nós queremos que o próximo se arrependa dos pecados para ter direito à vida eterna. Então as pessoas estão mudando o significado da palavra amor na Bíblia. Nós vemos aqui em Mateus 3:7 que João Batista chama esses fariseus que não queriam se arrepender dos pecados, chama ele de raça de víboras. Palavra essa frase essa que nós não podemos dizer mais, porque se disser é condenado. Porém, eu trago aqui esta palavra porque eu não me calo diante dos falsos profetas. Eu não tenho medo dos falsos profetas, eu não tenho medo do diabo, eu sou temente a Deus. Eu venho aqui para trazer esta palavra porque Jesus ele colocou no meu coração. Para que a gente venha ficar alerta e venha entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Veja que se você já acompanha aqui o meu canal, você vê que aqui eu trago muitas verdades, palavras que Deus coloca no meu coração. E que eu venho aqui sempre confrontando aqueles que vivem na mentira, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Trazer a palavra de Deus, mesmo doendo. Doa quem doer, devemos trazer a verdadeira palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma. O poder está na palavra de Deus. E por isso tem muitas pessoas doentes espiritualmente, tem muitas pessoas que estão sendo condenadas ao inferno, porque não têm ouvido, não têm praticado a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Como Jesus ele diz que prega a verdade e os fariseus não queriam acreditar na verdade, preferiam acreditar na mentira. E por isso Jesus ele diz que os fariseus eram filho do diabo, descendência de serpente. Então Deus ele traz esta palavra, mas não saia desse vídeo, porque a palavra continua, a palavra será impactante ao teu coração. Amém? Se você puder compartilhar esta palavra, ser boca de Deus, seja, porque eu tenho certeza que você terá o seu galardão no céu por compartilhar a verdade, a palavra de Deus. Nós vemos em João 2, capítulo 14, em João 2, versículo 14 ao 16, Jesus ele expulsa os animais e os vendedores e quebra as mesas do templo. Quando os vendedores estão ali fazendo da igreja comércio, vendendo animais, Jesus chega lá e expulsa os vendedores dos animais e quebra ali as mesas. Imagine hoje, nos dias de hoje, se chegássemos ali em uma igreja que estivesse fazendo algo errado, nós quebrássemos ali as mesas.
Como seria visto um servo de Deus que fizesse isso? As pessoas iam dizer que ele era um falso profeta. Imagine Jesus tendo uma igreja física, João Batista tendo uma igreja física. Muitos iriam ter raiva de Jesus, raiva de João Batista, porque não iriam acreditar na sua verdade. E aquela palavra de Jesus iria ferir aqueles que vivem na mentira. A palavra de João Batista iria ferir aqueles que vivem na mentira. Porque João Batista dizia arrependei-vos. E muitas vezes, se dissermos arrependei-vos, aquela pessoa se fere e diz, eu não estou fazendo nada de errado, por que eu vou ter que me arrepender? Vem a zombaria, vem o ódio. Porque essas pessoas não são de Cristo. Essas pessoas não vão se converter. Por isso Jesus ele diz na sua palavra, não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas àqueles que vivem na lama. Não dê pérolas àqueles que não querem se converter. Não dê as coisas santas aos cães. Não dê a palavra de Deus àqueles que não querem ouvir. Aqueles que é descendência do diabo, descendência da serpente. Então nós sabemos que no mundo tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Descendência de Abraão e descendência da serpente, descendência do diabo. Nem todo mundo que nós iremos pregar para ele irá se converter. Uns vão ouvir a palavra para sua própria condenação. Outros irão ouvir a palavra para a sua salvação. Para que venha a herdar a vida eterna. Para que venha entrar no reino de Deus. Infelizmente, estão pregando um Jesus que não existe. E por isso eu trago sempre aqui a palavra de Deus, a verdade, para que você venha ser abençoado através da palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos que muitos pregadores só querem pregar coisas boas, só querem pregar bonanças, milagres e maravilhas. Quantos pregadores estão aí nas redes sociais só trazendo palavras de bênçãos? E com milhões de seguidores, porque as pessoas gostam de massagear o seu ego, as pessoas gostam de ouvir coisas boas. E esses pastores, esses líderes, esses pregadores, para se defender, eles dizem que está pregando as boas novas. Mas a palavra de Deus nos diz que as boas novas não é bênçãos e maravilhas. As boas novas é pregar sobre a salvação. E existe salvação sem arrependimento dos pecados? Primeiro nós temos que se arrepender dos pecados para que a gente venha ter a salvação. Essa é as boas novas de Jesus. Então existem muitas pessoas, muitos pregadores que não estão sendo profetas de Deus. Porque um profeta que todas as suas falas, que todos os seus vídeos nas redes sociais é dizendo, olha, está aqui a chave, e essa chave você vai ter a sua casa própria. Está aqui, o seu casamento vai sair. Você vai ganhar um carro. Você será abençoado. E nunca fala do arrependimento dos pecados? Então quer dizer que pega a Bíblia, tira todas as palavras de arrependimento e joga fora? Pega o livro de Apocalipse e joga fora? E só fala bonanças e maravilhas e bênçãos e promessas de Deus? Mas as promessas de Deus vêm para aqueles que se arrependem do pecado, para aqueles que abandonam o velho homem. Vem para aqueles que está se tornando filho de Deus quando abandona o pecado. As promessas de Deus vêm para esses. E nós vamos ver aqui em Jeremias quando Deus ele fala desses profetas. Portanto, se você segue alguém na rede social que só traz coisas boas, que não fala do arrependimento, que não ensina a palavra, que só está ali trazendo milagres, maravilhas, desconfie dessa pessoa.
Porque essa pessoa, esse profeta, ele está querendo agradar o seu eu, ele está querendo agradar o seu ego, ele está querendo satisfazer as suas vontades, os seus prazeres, mas ele não está querendo que você vá para o céu. Aleluia! Nós vamos ver aqui em Jeremias, capítulo 23, do verso 16 ao 17, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então Deus ele diz aqui que nós não devemos dar ouvido a esses profetas que falam coisas do seu coração, querendo agradar as suas vaidades. A vaidade aqui falada na palavra de Deus, a vaidade falada na Bíblia, não é vaidade da aparência, mas é vaidade do ego, de dentro da alma, de dentro da pessoa. Por exemplo, uma pessoa ela vai querer ouvir de um profeta que ela vai receber uma grande bênção. Então essa é a vaidade do ego, da carne. Mas uma pessoa que é liberta, uma pessoa que segue realmente, de fato, a verdade, é seguidor de Cristo, ela vai querer ouvir a verdade, a palavra, aquilo que vai edificar o seu espírito, não aquilo que vai edificar a carne. Então Deus diz aqui que nós não devemos ouvir esses profetas que falam aquilo que está no seu coração e não o que Deus manda dizer. Profeta que vai querer satisfazer a vaidade das pessoas, o ego das pessoas, vai querer encher o ego das pessoas. E aqui Deus chama esses profetas de profetas de Baal e não profetas de Deus. Quando ele diz, esse profeta diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então esses profetas dizem para qualquer pessoa, pessoas que desprezam a lei de Deus, pessoas que vivem praticando o pecado, esses profetas de Baal, ele chega para essa pessoa que está ali na prática do pecado e diz, paz tereis, e nenhum mal virá sobre vós. Então esses são os profetas de Baal. São esses que estão toda hora, de dia e de noite, só pregando coisas boas, só profetizando coisas boas. Mas os profetas de Deus, aquele que está aqui na palavra de Deus, tanto os profetas de Deus, como Jesus, o próprio Jesus, nos ensinava a se afastar do pecado e ser uma nova criatura. O próprio Jesus condenava aqueles que viviam na mentira. O próprio Jesus julgava segundo a justiça, segundo a palavra de Deus. Então as pessoas estão mudando totalmente o sentido da palavra. Estão aí 24 horas por dia ali nas redes sociais só dizendo coisas boas, profecias boas. Esses profetas que passam toda hora falando coisas boas e nunca pregam sobre o arrependimento, esses profetas são chamados aqui na Bíblia de profeta de Baal. Que são os profetas que estão ali querendo satisfazer os prazeres, a vaidade de outras pessoas. Estão dizendo aquilo que elas querem ouvir, mas não estão falando sobre o arrependimento. Quando Jesus ele diz que João Batista foi o maior profeta, porque ele falava sobre o arrependimento, ele preparou o caminho para que viesse o Filho de Deus, o Senhor Jesus, com a salvação. Então desconfie de qualquer pessoa que está 24 horas só dizendo bênçãos, bênçãos, bênçãos e maravilhas. Esse é um profeta de Baal. Porque os profetas de Deus vão pregar a verdade, doa quem doer. Os profetas de Deus vão dizer arrependam-se enquanto há tempo. Busca a Deus enquanto se pode achar. A palavra de Deus tem profecias, promessas, maravilhas? Tem. O verdadeiro profeta, ele vai falar arrependei-vos. O verdadeiro profeta vai expor os pecados da pessoa e vai dizer arrependei-vos. O verdadeiro profeta vai sim falar as promessas de Deus e as maravilhas que aquelas pessoas que se arrependeram vão herdar aquelas promessas.
Mas Deus, ele diz aqui que os profetas de Baal diz para aqueles que estão praticando pecado, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não andam, segundo Jesus nos ensinou, para aqueles que não são seguidores de Cristo, para aqueles que estão andando no erro, no pecado, esses profetas de Baal diz maravilha, diz que nenhum mal será sobre eles, diz que eles terão paz, porque eles são mentirosos, eles são profetas de Baal. Por isso dê ouvido aos profetas de Deus, porque Deus tem bênçãos? Tem, mas essas bênçãos só virá para aqueles que realmente se arrependem de seus pecados, para aqueles que são realmente seguidores de Cristo, não para aqueles que vai à igreja, se batiza e continua praticando pecado e acha que para ir para o céu só precisa se batizar e acreditar que Jesus existe. Quando na verdade para ir para o céu nós temos que nos batizar nas águas, se arrepender dos pecados e viver a palavra de Deus, porque quando Deus ele diz crer em Jesus, é viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Não é somente saber que Jesus existe, porque até o diabo sabe que Jesus existe, mas o diabo ele irá para o céu, ele irá se converter? Não, ele já está condenado. Então vamos aprender de fato o que a palavra de Deus nos diz, não acreditar nesses falsos profetas que estão aí enganando as pessoas. Porque se nós fôssemos dizer isso que Jesus diz, raça de víbora, quebrasse as mesas, expulsasse ali os vendedores da igreja, das pessoas que expulsasse ali aqueles animais, aqueles artigos, aqueles produtos que as igrejas estavam vendendo, se chegasse ali e expulsasse como Jesus fez, quebrasse as mesas, as pessoas iam ficar perplexas, as pessoas iam ficar, meu Deus, esse é um falso profeta, esse homem não é de Deus, esse homem não tem amor. Se chegássemos para alguém e dissesse, olha, você é filho do diabo porque você está aí, não está querendo acreditar em Jesus, você está zombando de Jesus, você está zombando da palavra, você está zombando do servo fiel a Deus. Se chegássemos e dissesse isso para as pessoas, nós seremos condenados. Mas eu não me calo e prego a verdade porque eu não tenho nenhuma aliança com o falso profeta. Muitas pessoas têm se corrompido porque têm tido aliança com o falso profeta e fica ali preso sem poder pregar a verdade porque não quer entristecer A ou B. E eu não vim aqui para agradar A ou B, eu vim aqui para pregar a verdade, a palavra de Deus, doa a quem doer. Não estou preocupada com quem gosta de mim ou não gosta, não estou preocupado com aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu estou preocupada com a minha aliança que tenho com Cristo de pregar a verdade. E assim será, falei a verdade, e irei falar sempre a verdade. Doa a quem doer. Então vamos colocar a nossa mente para funcionar e vamos analisar quem nós estamos seguindo nas redes sociais. Esses profetas de Baal ou realmente um profeta de Deus? Amém? Fica com esta palavra no teu coração, não deixe de compartilhar esta palavra para que mais pessoas venham ser abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Amém?